Bom, vamos lá, estamos ao vivo de novo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Aí. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bem? Tô ouvindo. O legal é que eu tô recebendo um monte de mensagem aqui no WhatsApp. Agora não dá, agora eu não consigo responder. Tá me ouvindo bem, meu querido? Tô. Tá me ouvindo também aí? Tô ouvindo também. Entupiu o fio. Ah, então vamos lá, muito boa noite para você que está conectado aqui no meu Instagram, no Instagram do meu amigo Fábio. Nós estamos fazendo aqui uma live para poder falar sobre prevenção em saúde nessa época de pandemia, nessa época de quarentena. Esse tum-tum-tum aí que eu estou recebendo mensagem no WhatsApp, mas depois eu respondo, seja lá quem for. Meu nome é Anselmo, sou psicopedagogo. No vídeo de cima aí é o senhor Fábio. O Felipe falou que está sem áudio. Vocês podem me confirmar se estão me ouvindo, se estão ouvindo o Fábio? Quem que está sem áudio, o meu ou o do Fábio? Vocês podem me confirmar aí? Tá me ouvindo aí, Fábio? Tô te ouvindo, Anselmo. Entrou também aí o Samuel, da antiga aí, uma pessoa que me conhece há bastante tempo também. E aí, Felipe, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Dá uma alegria quando você está numa live que começa a subir os coraçõezinhos. Oh, que alegria que dá. O pessoal tá curtindo. Valeu, Vux. Valeu, Caroline. Ah, aqui. Beleza, Daniel. Obrigado. Voltemos então aqui. Só mudou Então, aqui a vamos lá. posição. Agora o senhor Fábio está no áudio, na parte de cima do vídeo. E eu estou aqui na parte de baixo. Mas vamos continuar aqui com a nossa live falando sobre prevenção e saúde nessa época de pandemia. Um abraço aí. Muito obrigado pela presença de todos aqui. É um prazer poder estar conversando com vocês aqui, estar podendo, de alguma forma, contribuir aí pela qualidade de vida para as pessoas que estão, assim como nós, nessa época de quarentena, nessa época de pandemia. Bacana, o Daniel falou aqui que melhorou bastante o áudio. Agora nós vamos que vamos. Agora, daqui a pouco, até o Fábio vai cantar, que agora ele está ouvindo na parte de cima, aí ele vai ter que cantar com a gente aqui também, viu? Vou buscar um instrumento, tá lá em casa. Daqui umas 4 horas eu volto. Então vamos lá, meu querido. Aproveitar o pessoal que já estava conectado. Alguma nova pergunta aí? Surgiu alguma dúvida? Gostaria de comentar algo daquilo que nós estamos comentando? Ou se porventura surgiu aí uma outra pergunta, uma outra dúvida, fique à vontade aí que nós vamos estar aqui para poder orientar, para poder estar respondendo. Coraçõezinho subindo, que maravilha, viu? Bonito, né? Tudo coloridinho. Ah, isso mesmo, Daniel. Quem tá na parte de cima do vídeo canta! Ê! Quem não canta bate palma, hein? Não esquece disso. Tá certo. Vamos Bom, lá, meu aí, caro. Oi? diga aí, Anselmo. Fala aí, Anselmo. Bacana. Me mandaram uma pergunta esses dias. Naquele dia, na terça, foi na terça ou na segunda que nós entramos para fazer Na o teste? terça. Na Acho que foi terça, né? na, Ou na na terça. segunda? Putz, agora eu não lembro, Anselmo. Acho que foi. Mas, enfim. Uma pessoa chegou assim, ela é mãe de família, e ela comentou assim comigo, assim, mandou uma mensagem off, aqui não vou nem dizer o nome dela e tudo mais. Ela falou assim que
embora ela se demonstre para o filho que está tudo ok, para o marido, mas ela está totalmente arrasada, com medo do que possa acontecer de pior. Eu acredito que tem muita gente também passando por essa situação. Vai voltar um pouquinho do que nós falamos aqui sobre ansiedade, mas eu me lembrei desse comentário em especial. Então, nessa questão aí, penso eu já ser um pouco mais sério, né, Anselmo? Porque entra naquela questão que a gente falou a respeito de ser um tipo de preocupação um pouco maior, né? Vai um pouco além da ansiedade. Olha o Marcão aí, Marcão, boa noite. Enfim, né, esse tipo de preocupação, Selma, pessoal, é um tipo de preocupação que ela precisa sair, ela precisa ser externada, né? Para quem? De preferência não para o marido, não para o filho. Isso é externado para alguém que não gere um impacto dentro da casa. Porque esse tipo de preocupação ele pode gerar um pânico generalizado dentro da casa. Né? Então, o mais importante é a gente começar a desenvolver um hábito, né, de falar ou com um terapeuta, ou com uma amiga, ou um amigo, né, que tenha um pensamento bastante adequado. Como que seria esse pensamento adequado? Porque se eu falar para uma minha amiga, para o meu amigo, Anselmo, eu estou meio preocupado, não sei o que vai ser dessa pandemia, e o Anselmo vai lá e me alimenta. Eu também não sei. Pronto, aí fica um alimentando a doença do outro, e isso vai aumentando, vai gerando uma problemática, e daqui a pouco eu não falo com mais ninguém, só com o Anselmo, porque ele é a única pessoa que concorda com essa dor, com esse sofrimento, né? Então, o importante seria, nesse momento, eu conversar com alguém que esteja dentro de alguma saúde mental, né? Então, por exemplo, Anselmo, tô preocupado, não sei o que vai ser, né, com essa pandemia, e de repente o Anselmo fala, olha, Fábio, fica tranquilo, cara, né? Essa é uma crise que está acontecendo, talvez uma das maiores crises, mas Sim. Não tem mal que dure para sempre, nem, né? Ou seja, vai passar, vai acabar, né? Enfim, e esse contraponto, ele é importante para que eu não tenha como me alimentar um pouco mais, né? De forma a aumentar o meu sofrimento e gerar um aumento da catástrofe. Né? Esse é o ponto onde a mente empurra o indivíduo para o negativo. Né? Então, essa questão de piora, né? Você viu agora? Não tem gás. É mesmo, né? Como é que a gente vai cozinhar? Né? Não tem gás, mas vai normalizar, né? Tá sem gás porque numa fonte confiável me falou, ou eu li em algum lugar que o gasoduto está fazendo uma manutenção bem nessa época. Então, nesse sentido, a pessoa acaba tendo um lugar onde eu consigo, de alguma maneira, me acalmar, né? Fala aí, senhor Anselmo. Falei pra caramba agora, né, Anselmo? Não, gostei. Eu estava lendo aqui os comentários. Comentário aí da questão da televisão, né? Eu acho interessante também, a gente até falou na terça, eu lembro aqui que foi na terça. Nós falamos também de poder desligar um pouco da televisão. É muita informação. Só que do jeito que ela vem, porque assim, infelizmente, quer queira, quer não queira, a televisão ela é sensacionalista. Eu não estou falando disso isso é no geral. Ela é sensacionalista, ela precisa vender um produto. Então é interessante também nessa época aí, quem tem algum serviço de streaming, cara, vai ver filme, vai ver série, vai se divertir um pouco. Desliga um pouco, né? Muita desinformação, às vezes, em nome de informação. Lógico
tem boas informações quando você vê alguns órgãos competentes, em especial da saúde, falando? Sim, tem sim. Mas no todo é muita desinformação. Fala-se muito mais sobre morte do que sobre sobrevivente. Muito mais de quem está morrendo do que quem está sendo curado. Isso acaba assustando. Se a pessoa já está nesse desajuste de pensamento aí, né? Tipo, o gás. Nossa, agora aumentou. Eita, agora no meu bairro aqui, você vem em São Paulo, eu estava assistindo um jornal hoje, na hora do almoço, e ele estava mostrando sobre os bairros tipo, na Zona Norte, quais são os bairros que já morreu gente. Vila Maria, Vila Sabrina. E o pessoal pensou nessa região, meu Deus, cara, aqui no meu bairro já morreu 50, o próximo vou ser eu. Então, dá uma desligada um pouco disso daí, né? Tenta se conectar com quem possa te trazer alguma coisa bacana. Eita, que subiu bastante comentário aqui. Vai falando aí, Fábio, para eu ler aqui. Então, já respondi alguns aí, o Breno que entrou. É isso mesmo, Felipe, vamos dar bastante valor para a família, né? Família é a base. Então, quem tem a possibilidade aí de ter um contato com a família, né? De repente, fazer uma sessão pipoca lá para assistir uma comédia pastelão, enfim, né? Se desenvolver aí com a família de alguma maneira. Lembrando, quando ele falou da sessão pipoca, é com o pessoal da tua casa, pelo amor de Deus, não vai chamar a família toda para ir para tua casa, não. Momento de isolamento, viu? Pô, cara, eu vi um vídeo aí esses dias que eu achei e falei, nossa, que fantástico. Uma pessoa, ela ligou um projetor na parede de um prédio e estava jogando Street Fighter, cara. E isso animou um monte de gente. Eu recebi uns 5 vídeos diferentes aí, de ângulos diferentes do mesmo evento aí, né? Então, assim, se de repente você tiver aí na sua casa um projetor, liga na parede do prédio do vizinho e joga um videogame lá para todo mundo se encantar um pouco. Eu vi uma reportagem, mas o pessoal colocando mensagem. Eles trocavam mensagem pelo WhatsApp, aí ele filmava e depois mostrava para mim, mãe, uma mensagem para a senhora aqui na parede do meu prédio. É isso aí, manda pra gente aí. Falar, foi ideia daqueles dois lá. Aqui o Kleber, né? Não, a Caroline falou aqui. Se deram ibope para a senhorinha de 70 anos que foi curada. Foi o primeiro caso, né? Deram só, fizeram uma salva de palmas lá e acabou. Mal apareceu na televisão, enfim. É isso mesmo, né? Então a televisão ela vai vender aquilo que dá ibope. E o que dá ibope, infelizmente. E olha, eu não sei porque é cargas d'água, porque talvez eu não conheça esse lado, né, ainda. Mas eu falo com as pessoas normalmente elas não gostam de tanta de tanta coisa podre. Então quem é que assiste essa televisão, né? Quem é que gosta tanto disso, né? Enfim, isso é só uma pergunta para deixar no ar aí, né? Porque a maioria das pessoas que eu converso fala que não gosta de ver né, violência, não gosta, desliga, troca de canal, enfim. Então, aí fica essa dúvida aí, né? Quem é que dá ibope para esse povo todo aí, né? É verdade. No meu caso, só lembrando aqui, se for tiver gente jogando Street Fighter, se fosse no meu caso, eu ia jogar Cavaleiros do Zodíaco. Eu ia jogar Mario. Nossa, bem legal, ó. Tem que te desensinar umas coisas aí, hein? E aí, pessoal, quem perguntas aí, dúvidas, mais algum assunto que quer trazer aqui, alguma coisa que está acontecendo ou que aconteceu, faz que nem o programa do Serginho Groisman. Coloca lá o seguinte, aqui um amigo meu, faz assim a pergunta, a gente vai respondendo. Não, Fábio? Só para finalizar também a questão da gente tentar imaginar o roteiro, né, de tipos de prevenção, Anselmo,
Então, a gente falou da primária, da secundária, e agora fala da terciária, né? Então, é quando uma pessoa já está num nível onde ela precisa de uma internação, precisa de auxílio para se reabilitar, né? Então, é um nível da saúde onde, normalmente, o tipo de situação dessa pessoa vai necessitar de auxílio profissional de uma maneira bem intensiva. O Vux aqui está falando, né, a questão de coisas boas, né? Algumas coisas boas até vão para frente, né? Então, por exemplo, se a gente mudasse o foco do canal aqui para falar como ganhar dinheiro, a gente não ia estar com 11 pessoas ao vivo agora, a gente ia estar com 11 mil. Né? Então, assim, muitas pessoas elas têm uma certa... Bom, agora aumentou para 12, tá vendo? Só falar em dinheiro já aumentou, ó. E aí, Marquinho, boa noite aí, seja bem-vindo. Então, assim, esse tipo de situação mostra que a maioria das pessoas está pouco preocupada com a própria saúde, né? E tem um nível de preocupação com o dinheiro, com o status, enfim, né? E aí retoma a questão lá da promoção de saúde que a gente falou no comecinho do vídeo. A Monique entrou aí também, fez faculdade comigo. Oi, Monique, boa noite. Fala aí, Anselmo. Bacana. Ninguém mais do meu canal tá entrando, o pessoal tá entrando mais do seu. Bacana. Bom que eu tô conhecendo gente nova. E não é vergonhoso se nesse caso pessoas que estão precisando de uma intervenção de internação buscarem ajuda. Não é vergonhoso. Lembrando que os profissionais da psicologia, eles são especialistas, né, para lidar com as questões emocionais. E não tem nada de errado quanto a isso. Porque às vezes ainda assim tem tabu na sociedade de você buscar ajuda emocional. Existe muito tabu, muito mito aí por trás disso. O que a gente quer também nesse papo, de uma forma até informal, é derrubar esses tabus, desmistificar muita coisa, e tem muito mito aí sobre tudo que envolve a psique, que a gente possa também estar derrubando aí esses mitos aí, essas ideias fantasiosas que acabam assustando as pessoas e fazendo com que elas não busquem informações, que elas não busquem ajuda. A Caroline fez um comentário aqui, eu não vi, deixa eu voltar aqui a tela. Tal que ela fez um comentário aqui que se falar que o vírus não mata e tem cura, todos vão pra rua. Que na verdade, pelo que eu percebi, eles estão até já em desenvolvimento dessas vacinas, leva-se um tempo, né? Porque precisa de um tempo, precisam serem aplicados os testes para ver se a vacina não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Mas a ideia da quarentena é fazer com que os leitos hospitalares não sejam sobrecarregados. Pelo que eu percebi, Fábio, me corrija se eu falar alguma besteira, quando teve esse pico na Itália, infelizmente lá eles tiveram que escolher quem eles estariam atendendo. Teve até um momento que eles não estavam entendendo o pessoal acima de uma determinada idade para poder atender os outros. Então a ideia desse isolamento social é que as pessoas não se contaminem de uma forma muito rápida e elas não consigam ter atendimento. Mas aí, uma coisa interessante, porque esses dias eu vi um vídeo na internet de um prefeito tentando acalmar o seu... Não vou nem citar o nome da cidade, porque não vale a pena. E o prefeito, não, fica todo mundo tranquilo, vai todo mundo se contaminar, você que está me ouvindo, você vai ficar contaminado, todo mundo vai se contaminar. Falei, cara, o senhor fez um desserviço à nação, né? Totalmente desserviço. Não é essa a ideia do isolamento, eu falo assim, gente, vamos tentar fazer o possível para a gente não se contaminar, porque até então não se tem uma vacina. Quer dizer, então quando tiver uma vacina eu posso sair na rua, não preciso lavar a mão, pego no bolinho, já como, já me contamino, não é isso. Mas é poder cuidar, né? Lembrar que esses cuidados
boa parte disso está acontecendo porque a população, talvez, no modo geral, não se preocupou em manter a sua higiene básica. E olha o nível que nós chegamos de uma doença. Então a gente precisa ter esses cuidados, que esses cuidados eles se tornem nossos hábitos, que a gente possa carregar isso para a vida toda. Aí o senhor falou uma coisa, a Denise entrou também, boa noite, Denise. O senhor falou uma coisa essencial, né? O hábito, né? Para se adquirir um hábito, é preciso desenvolver alguns tipos de treinamentos, né? Então, algumas pessoas estão colocando na internet aí como que lava a mão, né? Enfim, como é que se lava uma mão? Tem que rir, né, para não falar besteira. Mas eu vi um vídeo interessante. A pessoa ela pegou um par de luvas, né, vestiu as luvas brancas e pegou uma graxa e começou a passar na mão. Então ela como se ela estivesse lavando, né? E aí ela fez de uma maneira lá assim, tal, que quando ela terminou de fazer da forma mais o Felipe falou tutorial no YouTube. Tutorial para lavar a mão Mas é que eu queria falar desse vídeo que eu achei interessante. Porque é uma forma de exemplificar o que acontece quando eu termino de lavar a mão, né? Então a pessoa terminou de passar a graxa ali na luva, tal, de uma maneira mais superficial, e aí ficou diversas áreas da luva onde não pegou, né? Onde não lavou, não esfregou. Enfim, até as pontas dos dedos, né? Porque não fez aquele movimento e tal. Eu achei interessante, porque até então a gente acredita que lavar a mão rapidinho também é o suficiente, né? E lavar bem as mãos, né? Só dá um susto Enfim. na mão, né? Passa assim na torneira com tudo. Oi! Pronto, tá lavado. Ai. É isso aí. Alguém mais mandou uma mensagem que passou e eu não consegui ler. Não, algumas coisas aqui. O Michelson entrou. Seja bem-vindo aí, Michelson. Michelson é o técnico de som aqui da igreja, aqui da região de Arujá. Aqui. Beleza, hein? Então, senhor Anselmo, né? Falamos aí de bastante coisa aí. Falamos de alguns tipos de prevenções, né? Como que elas funcionam, as intensidades, os níveis. E para fechar aí, pelo menos as que eu estudei, as que eu conheço, né? Tem a prevenção quaternária. O senhor já tinha ouvido falar dessa, senhor? Só faz uma pausa aí que o Felipe colocou: vixe, você é de Arujá? Oxi, não entendi o vixe. Tipo, não tem profissional em Arujá? Foi isso que você quis dizer, Felipe? Pode voltar aí, seu Fábio. Enfim. Não é possível, cara, que tem alguém em Arujá profissional. Tem, cara, tem bastante. O Felipe, ele conhece um povo aí de Arujá, entendeu, Anselmo? Brincadeira, viu, meu caro Felipe? Bom ter você aqui com a gente. Conhece o amigo do amigo do amigo. Hã? Tá certo. Fábio, continua aí na sua fala que eu vou buscar um pouco mais de água. Então, assim, né, a questão da prevenção quaternária é uma prevenção, assim, pouquíssimo utilizada, mesmo porque ela entra num nível onde muitas pessoas acabam... Ih, acho que o Anselmo saiu, hein? Vamos continuar aqui. As pessoas, elas entram num processo onde fazer uma terapêutica vai prejudicá-la. Então, Daniel falando que aqui não é só índio, não. Né? A esposa do Felipe mora em Arujá também, morou em Arujá. Dilvita,
né? Esse tipo de reportagem, Gilvita, né, é uma situação que realmente não mudou nada, o quadro é o mesmo, né? A gente está aí atravessando aí pelas estatísticas a parte mais crítica, né, desse processo. Pelo menos é o que a maioria tem falado desse desenvolvimento, enfim. Então vamos aguardar com um pouco mais de paciência, né? Quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem tem que trabalhar, eu, por exemplo, tenho vindo para o consultório para conseguir fazer o atendimento das pessoas de uma maneira mais tranquila. O pessoal que acompanhou a live aí na terça-feira percebeu, né? A gente começou a live, né? Minhas filhas ali brincando e tal, a pequenininha já vem, já pula em cima e dá tchau para a câmera. Não que eu não goste disso, né? Mas de repente na hora de falar uma coisa um pouco mais séria, isso pode atrapalhar, né? E até mesmo para garantir a privacidade dos pacientes, então eu tenho vindo para o consultório. Enfim, né? Mas essa questão das reportagens, eu também tenho evitado ao máximo, apesar de precisar me inteirar um pouco do assunto, então eu ligo um pouco a televisão de manhã, né, para ver alguma coisinha e já é o tempo de me arrumar ali e tal, tomar um café e ir embora. No final do dia também, o Anselmo está voltando aí. No final do dia assisto mais um pouquinho da televisão também para, né, enfim, para não ficar totalmente alienado, mas a confirmação das... Fala aí, senhor Anselmo. Voltei! Voltou! Né? Só para finalizar aí, então, assim, para confirmar as notícias, né, para ter uma ideia mais aproximada da realidade, obviamente é mais providencial buscar alguns sites confiáveis, como o da Organização Mundial da Saúde, Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, né, tem a Associação Brasileira de Pedagogos do Brasil também estão bem adiantados nas informações, né? Evitando essas desinformações. Enfim, esse é o caminho mais adequado até o momento. Né? E aí, senhor Anselmo, caiu? Hoje foi o senhor que caiu? Que na verdade, não, na verdade não é que eu caí. Que acontece? Como eu fui buscar uma água, eu pensei que dava para minimizar, para ficar só a tela aberta enquanto eu não saía, mas na verdade não minimiza, ele me tira da live, para não ficar derruba total. Aí foi isso, mas não cai não, viu, meu caro Daniel? Ó, o Juliano entrou aí, ó, meu primo, aliás, primo da minha esposa, é o meu primo também, né? Seja bem-vindo aí, Juliano, boa noite. Bacana. E aí, Daniel, o senhor que tem contato com várias pessoas, também atende, está trabalhando de forma de home office, alguém comentou com o senhor aí alguma coisa, alguma dificuldade que está tendo nessa época de pandemia? Escreve aí pra gente aí, pra gente conversar aqui um pouco. Surgiu uma pergunta nova aí, ô, doutor Fábio? Não, até o momento não. Então, surgiu para mim aqui Anselmo, né, na verdade, assim, surgiu um canal aí que as pessoas estão denunciando aglomerações, né, até mesmo pelo Instagram. Né, então, existe esse canal aí, a pessoa liga lá, acho que não me recordo do telefone, e aí denuncia a aglomeração e a polícia vai lá para resolver o problema. Aqui em Arujá nós temos o aplicativo 153 Cidadão, que é o aplicativo da Guarda Municipal. Eles criaram um serviço específico para essa época de quarentena. O Henrique Nunes é meu afilhado, seja bem-vindo aí, viu, Henrique? O Daniel fez um comentário aqui. A psico Giane Pereira também entrou, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Daniel colocou aqui, o que vejo são as pessoas com medo de como vai ser
pós-pandemia. Então, esse medo é interessante, porque dependendo de como as pessoas estão lidando com esse medo, aí foi o que a gente falou, pode ser que já é um caso aí de procurar um psicoterapeuta aí para poder fazer alguma orientação. Nessa questão do pós-pandemia, o que se a gente olhar para as anteriores, né, alguns estudiosos também chegaram a comparar a pandemia, não no sentido de destruição, né, mas na sensação de um pós-guerra também. Vai ter muito trabalho, né? Essa é a projeção. Vai demorar um pouquinho para as coisas se engrenarem novamente, mas vai ter muito trabalho, porque vai precisar reconstruir muita coisa, né? Então, muitas lojas que fecharam, algumas fábricas, algumas indústrias também que estão atravessando uma dificuldade, pressupõe-se aí um período aí de 1 ano para recuperação, de acordo com o que eu venho acompanhando por alguns economistas, por alguns estudiosos, né, de antropologia também, a respeito dessa observação de períodos passados, né? Então, essa situação que a gente vive hoje, ela é inédita, mas tende a seguir alguns padrões, né? Sim. E são essas as condutas. Deleta 2020, Felipe colocou. Vamos que possa ser para nós um período de aprendizado também. Porque se a gente conseguir, em meio às dificuldades mesmo, porque assim, nem sempre nós estamos falando numa época específica de pandemia, ok. Mas, no todo, nem sempre as coisas estão ao nosso contento. Nem sempre. E a vida precisa continuar, ela precisa acontecer. Então, que a gente possa também, de alguma forma, aprender com essas circunstâncias para a gente poder lidar melhor com a vida, lidar melhor com os problemas, que às vezes, olha que interessante, hoje surgiram problemas reais, que é você não poder trabalhar, você não conseguir estar tendo seu dinheiro. E quantas vezes nós, como sociedade, criamos problemas que não existem. A gente cria aqui só, na cabeça, e tem uma vida disfuncional por causa de tudo isso. O Vux escreveu aí que as pessoas estavam se degladiando por causa de política e tal, né? Ainda estão, né? Só que agora elas não estão tão perto. Né? É verdade. Angélica entrou aí, Marcela, boa noite para vocês. Enfim, né? Então essas situações em relação à política, realmente, a gente precisa entender que precisamos viver por uma nação, né? Não por um partido político ou um posicionamento político. Essa é a grande questão, né? Perdemos a civilidade, né? O civismo. Desde que aí o senhor Anselmo vai ser até muito melhor do que eu nessa questão, aí quando tiraram lá da grade curricular lá, né, aquelas 2 matériazinhas lá, o senhor sabe quais são, senhor Anselmo? Eu quase que peguei isso na minha época. Quase que peguei isso. Se eu não me engano, na época, a gente chamava de colegial. Chamava-se de colegial. Acho que foi uma das últimas turmas que teve psicologia e filosofia. Além da psicologia e filosofia, tinha aquela área econômica, né? Não sei se o senhor se recorda dessa... Não, já não peguei mais isso aí, não. Né? E civilidade também. Então, tínhamos umas matérias lá, área econômica e cívica, se eu não me engano. Essa era a matéria. Faz tempo isso, hein? Então, eu não sou tão novinho assim, não. Eu só pareço novo, né? Mas eu sou meio antiguinho já. Só vou fazer uma graça. Enfim. Então, essa questão de nós termos uma vivência patriótica, né? Penso eu ser uma deficiência brasileira, né? Olha lá, educação moral e cívica. Muito obrigado, Denise. A Denise também é da área da educação. Legal. Então, assim, né?
Dessa forma a gente perde um pouco, né, nessa questão de amarmos a nossa pátria, de amarmos o nosso país. Então acaba sendo mesmo essa porcaria, né, que está acontecendo hoje aí, que né, as pessoas que estão no poder aí fazem, desfazem, enfim, e a corda arrebenta sempre para o nosso lado, né? Então é uma situação onde, a partir dessa pós-pandemia aí, é uma questão que poderíamos, né, nos juntar, nos unir para começar a desenvolver uma sistemática melhorada, né, e viver um Brasil, né, maravilhoso, um Brasil rico como esse, né? Verdade. O Felipe colocou que política virou um jogo de futebol, é daquele chato de assistir, viu? Que é só correr pela lateral, chuveirinho, ninguém acerta o gol. Infelizmente. Mas é bacana, agora sim, mas temos muito para nós podermos nos reconstruir. Uma coisa que eu vejo, o Daniel fez um comentário aqui. Eu não sou da educação, mas meus pais jogam na minha cara sem... Meus pais jogam na minha cara, foi ótimo. Vamos lá, deixa eu ler de novo. Eu não sou da educação, mas meus pais jogam na minha cara sempre as matérias que eles tiveram. Daniel, fez eu dar risada. Aí ele fez um comentário também da educação moral e cívica, que ele falou que os pais dele carinhosamente jogam na cara dele que estudaram isso. Boa, Daniel, muito bem. Hoje, também por consequência das facilidades que nós temos pelo uso das tecnologias, eu até fiz uma palestra uma vez sobre isso, sobre o uso consciente da internet. Hoje, qualquer pessoa com rede social é especialista. Então o cara monta lá uma rede social qualquer, vamos utilizar a mais famosinha sem citar o nome. Tem a mais famosinha lá, aquela azul, e o cara acha que ele pode simplesmente sentar o pau em todo mundo, no respeito. Se você pensa diferente que ele, pronto, já vai te escrachar, já vai te humilhar, né? Porque ele se sente ali ponderado atrás de um celular, atrás da tela de um notebook. E na vida real, de produzir, não produz absolutamente nada. Quase que eu soltei um palavrão aqui. Não produz absolutamente nada. E isso que talvez precise respeitar, entender que dentro, por exemplo, de uma democracia, tem pessoas que pensam e agem diferente, e é isso que nós precisamos. Respeitar. Quando começou a pandemia, eu lembro que viralizou alguns vídeos, o pessoal se pegando dentro do supermercado famoso aqui em São Paulo, por causa de álcool gel, por causa de papel higiênico. Eu, gente, saindo com 2 carrinhos de papel higiênico, falei, meu Deus, cara, que é isso? Sabe? E não importa. Não, vou bater. Tipo, a gente estava falando de uma época ali do início do vírus. Eu não posso cumprimentar a pessoa pegando na mão, mas eu posso sair no soco com a pessoa para pegar papel higiênico. Então, muita coisa aqui precisa ser revista. O senhor tem toda a razão, senhor Anselmo. A educação moral, ela tratava disso, né? De respeitar o espaço do outro, me respeitar como pessoa também, enfim, né? O Felipe falou que foi no mercado e tomou um susto, estava lotado. Tem muitas pessoas que não estão entendendo essa situação como uma situação grave, né? Mas se não fosse grave, não teria parado o mundo todo. Sim. Né? Se fosse uma questão, é o brasileiro que está fazendo. Não, não é, é o mundo, né? Se não fosse grave, a China não teria construído os 2 hospitais lá em questão de 20 dias. Né? Se não fosse grave, não tinha parado New York, os jogos, a Fórmula 1, enfim. Né? Então, assim, parou o mundo, na verdade. Né? Então, agora o que a gente pode fazer é se preparar, né, para sair dessa como como se nós fôssemos
treinando durante essa época para o pós pandemia, como falou o Felipe aí, a gente dá o valor devido para a família, dá o valor devido para o amigo, né? Dá o valor devido para o meu patrão, para o meu funcionário, porque afinal de contas, tudo isso que aconteceu até agora, né, só mostrou que patrão mandando funcionário, porque assim, acho que era a coisa melhor a fazer. Funcionário aceitando acordo de ficar 3, 4 meses sem receber para não perder o trabalho. Em alguns casos, redução de carga horária, em outros, aumento de carga horária, enfim. É uma situação onde a gente entendeu que a fragilidade humana ela ainda é alta, ela ainda existe, né? E essa é uma personificação, senhor Anselmo, dessa fragilidade, né? Ou seja, eu não posso, eu tenho que manter uma distância de 2 metros, mas se eu precisar dar uns socos em alguém para conseguir pegar um frasco de álcool em gel, eu vou dar um soco, né? Então, assim, como eu disse no começo aí da nossa primeira live, da segunda live, como que a gente se refere agora, Anselmo? Eu perdi a primeira parte da live de hoje, né? Uma das partes que já se passaram aí. A gente demorou um tempo para conseguir comprar um álcool em gel, né? A minha família, em específico. Porque a gente decidiu não entrar nesse embate. Não vamos fazer isso. A gente vai lavar a mão, né? Como que é? Lava a mão, lava. Cantei certo ou não? Brincar no chão já a tarde inteira. Mas, ó... Mais umas 10 mil horas de treino eu consigo cantar essa música. É uma pergunta muito complicada de se responder. Obrigado, viu, Daniel? Brincadeira. Pergunta muito inteligente. Sem colocações partidárias, o que vocês acham desta contradição entre o governo e os órgãos da saúde? É uma excelente pergunta, mas eu não vou responder, vou passar para o Fábio. Não, é brincadeira, eu vou responder sim. Peguei, vou falar. Eu vou... Excelente pergunta. Às vezes o que acontece... me fugiu agora a palavra. Eu já trabalhei em indústria. Meu primeiro emprego foi em indústria. Trabalhei bastante tempo em indústria. Uma coisa que acontece na indústria, por mais técnico às vezes que você seja, ou por mais competente que você seja dentro ali do seu cargo, às vezes simplesmente uma pessoa que tem uma colocação maior que você fala assim, simplesmente agora muda tudo. Não, mas eu que faço isso, eu que opero. Não quero saber, quem manda aqui sou eu. O que nós vemos hoje no Brasil, infelizmente, as questões... a sensação que eu tenho é que as questões partidárias, hoje, elas falam muito mais do que as questões técnicas. Porque é como se eu estivesse fazendo algo que precisa ser feito, mas o que eu vou ganhar com isso lá na frente? Eu sendo político, né? Eu ainda, dentro dessas contradições... eu ainda prefiro ficar com as informações dos técnicos. Não estou falando isso contra o governo federal, contra o governo municipal, contra o governo estadual. Mas eu ainda acho a informação dos técnicos válidas, porque são eles que estão no campo na linha de frente do combate, são eles que estão pesquisando, são eles que estão ali tentando desenvolver algo. Então, dentro dessas questões... Mas, infelizmente, essa questão contraditória... não é só aqui no Brasil não, viu? É que eles não estão mostrando muito, mas eu estava lendo uma matéria essa semana, um trechinho que eu consegui entender do The New York Times, mas estavam tendo um problema com o governo federal americano também em relação ao que se fazer, porque aí alguns estados já estão tomando atitudes completamente diferentes do governo federal. Fábio, é contigo. Então, assim, eu penso... da seguinte maneira, como o nosso tema era prevenção e saúde, né? Então vamos caminhar nessa linha aí. A última palavra que o senhor escreveu é saúde, né? Na questão de contradição,
são duas situações extremamente graves, né? Um lado é o dinheiro, que é muito importante para a sobrevivência, pela forma costumeira que todos nós temos, né? E a outra questão, também importante, de tamanha relevância, é a saúde. Então vamos lá. Sem saúde, a pessoa não tem como conseguir trabalhar, né? E dessa forma ela não consegue dar sequência nesse dinheiro, para conseguir esse dinheiro. Se a pessoa não tem um trabalho, ela não consegue dinheiro, ela pode também vir a adoecer por diversas faltas, desde o saneamento básico, enfim. Então são situações onde não havia um precedente para nos basearmos, vamos fazer dessa forma, né? Em outros momentos, situações também pandêmicas aconteceram, outras continuam acontecendo, porém, de uma maneira diferenciada, né? Enfim. A grande questão é que a forma como essa pandemia está acontecendo, ela tira da jogada algumas decisões necessárias e coloca na jogada outras decisões extremamente difíceis e complicadas de se tomar, né? Se, por exemplo, eu me colocando no lugar de um desses políticos tendo que fechar uma fábrica para não haver esse contato, proibir a aula, né? Ou seja, vai prejudicar o ensino dessas crianças. Além do mais, né, tem criança que vai para a escola para ter a única refeição do dia. Então, são situações de uma complexidade muito alta. Então, não tem certo e errado. Vamos fazer o melhor que der. Eu penso dessa forma, né? Então, o que é melhor hoje? É cada um, na sua possibilidade, evitar de pegar essa doença agora. Porque não tem um tratamento, olha, vai dar a cloroquina, vai resolver. Vai tratar com ozônio, vai resolver. Não tem um tratamento adequado, 100% eficiente. Não tem, né? Então a pessoa pode pegar, ter uma gripezinha, como a pessoa pode pegar e morrer. Exato. Como uma pessoa pode pegar e nem saber que pegou, né? Então são situações que eu não quero pegar essa coisa, pelo menos não quero pegar agora. Então estou lá, estou usando minha máscara, aqui ó, bonita, de pano, tem que lavar, de couro, usando o tal do álcool em gel, estou lavando minha mão, estou evitando o contato com as pessoas, ou seja, eu estou seguindo o que a Organização Mundial da Saúde está falando para fazer. Então a questão contraditória porque depende do meu posicionamento, né? Assim que eu entendo, né? Se eu for pensar em saúde, eu quero que se dane o partido, eu quero que se dane tudo, né? Então, se eu tiver que comer arroz com cebola, eu vou comer arroz com cebola e para esperar isso passar. Não tem outra possibilidade, né? Até conversei com o senhor Anselmo esses dias aí. É uma situação onde precisamos fazer o que for melhor possível fazer. Ponto final. Exato. Falei demais, né, Anselmo? Eu até vou aproveitar esse gancho da sua fala. É justamente por isso que eu fiquei nessa questão. Eu ainda prefiro a voz técnica, né, Organização Mundial de Saúde, e quem está direcionado a isso, porque infelizmente não se tinha protocolo para lidar com uma situação dessa. A gente tem protocolo para muita coisa, mas não existia protocolo para lidar com uma pandemia do tamanho que foi isso no mundo. Então, dentro disso, eu ainda prefiro a posição do pessoal da saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não produzo. Se eu não tiver saúde, eu não faço nada. Então, dentro dessas colocações, por não ter protocolo, que é de fato, acredito eu, que está à frente de uma nação, está à frente de um estado, está à frente de um município, nesse momento não está sendo nada fácil, porque até então você não tem embasamento. Tipo, olha, já fizeram isso em tal lugar e deu certo. Mas o que está fazendo agora em isolamento? Então, vamos obedecer, vamos cumprir, né? Isso não é porque a fala veio do partido A, do partido B, do partido C, não. A Organização Mundial de Saúde está pedindo isso
enquanto eles estão lutando aí para desenvolver um combate mais eficaz, porque o combate hoje do Covid-19, ele não é um combate do Covid-19, mas dos sintomas que aparecem a partir da contaminação. Então, quando eles tiverem um combate direto do Covid-19, falou, opa, agora beleza, descobrimos uma vacina, parecido com H1N1, que na época eles conseguiram. Não vou me lembrar o tempo que foi para conseguir a vacina, mas quando conseguiu a vacina, falou, bacana, inclusive tomei uma vacina hoje, do H1N1. E aí falou, beleza, agora vamos vacinar o povo. Então, quando ainda não se tem um combate direto a esse tipo de vírus, vale levar em consideração aquilo que a Organização Mundial da Saúde está falando. O Felipe colocou aqui, o problema é que o povo não vê por este lado. Eles idolatam algo insignificante perto do problema que estamos vivendo. Aí, meu cara, a sociologia vai explicar algo muito bacana, que é as sociedades, elas terem uma visão messiânica partidária. Por exemplo, aquele que nós voltamos é aquele que vai salvar o Brasil, o salvador da pátria. Isso é uma ideia messiânica. A sociologia explica muito bem sobre isso, mas aí é um outro assunto, talvez até para uma outra live, que tem pano para manga isso daí. O Vux colocou aqui. Mas, infelizmente, temos aqui uma questão que a OMS condena, mas a grande maioria não respeita. Infelizmente, cara, a gente está falando de uma massa, né? E é difícil mesmo a gente conseguir conscientizar essa massa, mas assim, o que a gente puder fazer para nos precaver, mesmo nós que estamos trabalhando, por exemplo, eu preciso trabalhar. Então, dentro do meu carro, eu não tinha o hábito de andar com álcool gel dentro do meu carro. Hoje eu tá na minha mochila. Por quê? Nem sempre eu consigo um lugar para chegar e lavar as mãos. Então, rapidinho, eu pego o álcool gel, mas estou usando a minha máscara e tudo mais. Falei demais também, né, meu caro? O Vux completou aí. Eu acho que faz parte da área dele aí. Apesar de eu não ter cabelo, eu entendo um pouco dessa parte aí também. Que esse formal que ele está falando aí era utilizado na maioria das progressivas, né? E ainda é utilizado. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde condena, pelo que eu entendo, uma certa quantidade, né? Então, até um certo ponto ainda é possível utilizar o formol nas composições químicas aí. Ok. Eu não sou especialista, mas entendo um pouquinho. Não, perfeito. O que eu comentei do órgão mundial da saúde, não estou dizendo única e exclusivamente que toda fala precisa ser levada em consideração, mesmo porque eu não tenho competência para falar de todo, mas em especiais do que nós estamos vendo do Covid-19. E só para lembrar aqui também, que vocês estão vendo que eu estou bebendo bastante água, isso aqui não é água tônica, pelo amor de Deus. Porque surgiu uma ideia. Né? Não, é água, cara aí, né? é água normal. Não, porque surgiu um comentário que uma das composições da água tônica é a mesma da hidróxido de cloroquina. Enfim, é um assunto que... Então, só para alertar todos, isso aqui não é água tônica, tá? É água normal. O senhor já está se prevenindo aí, né? Se enchendo de cloroquina tônica, né? Não, na verdade, a água, para quem não sabe, né? A gente tem uma boa hidratação, a gente faz com que o nosso rim funcione melhor. Ele funciona melhor, nosso sistema homeostático funciona melhor. E ele que vai fazer o equilíbrio do nosso organismo. E como eu estou falando que nem o homem do carro do ovo, tem que beber bastante água. Boa noite, aí. Boa noite, Júnior. O Daniel falou que é água que passarinho não bebe. Não, é água que passarinho bebe mesmo, viu? Talvez não beba, porque essa aqui deve ter flúor, que veio da Sabesp. Mas, tomando esse gancho aí, houve um aumento muito forte aí do consumo de bebida alcoólica, né? Sim. Algumas reportagens a respeito, inclusive, mostram que as pessoas estão fazendo muito uso de cerveja e de outras
outras bebidas alcoólicas em casa durante esse confinamento, né? Desse isolamento social. Muitas vezes para combater o princípio da nossa conversa, senhor Anselmo, que é para reduzir a questão de ansiedade, a questão de solidão, né? E esse é um fator aí que está acontecendo de uma maneira desenfreada. E um fator, diga-se de passagem, muito preocupante, porque isso aí nós chamamos de subterfúgio, né? Que é a fuga da realidade. Então vou beber, não vou encher na cara, não vou me preocupando com outras coisas e corro um risco aí de me tornar um dependente químico em álcool, que isso é muito sério. E mesmo se porventura não me tornar um dependente químico em álcool, mas o consumo exacerbado de qualquer tipo de bebida alcoólica, ela vai trazer prejuízos cognitivos, prejuízos motores e assim por diante. Certinho, meu cara? Senhor Anselmo. Cada vez mais as pessoas vão se utilizando desses subterfúgios que o senhor se manifestou a respeito. Ok, cara. O pessoal tem mais alguma pergunta? Gostei da nossa live, foi bacana, foi legal. Eu tava pensando antes, subiu um coraçãozinho. Aê! É legal quando sobe o coraçãozinho. O pessoal tá curtindo. Ó, o Rolf chegou aí. Ô, Rolf, boa noite. Vamos colocar que os hábitos alimentares de álcool estão sendo um tipo de apoio errado. Porque assim, o problema não é a comida nem a bebida. O problema é porque como que eu estou consumindo, né, tudo isso daí. Então eu estou com um problema, ou estou comendo demais, ou estou bebendo demais. Isso é muito preocupante. Felipe. Live dos famosos, Van Diesel e o Ed Murphy. Boa. Gostei. Ed Murphy. Só que aí, no caso, seria o Vin Diesel e o Ed Murphy vivenciando a fundo a quarentena, a parte que diz respeito a comer bastante, né? É isso mesmo. Tipo, 2 Van Diesel e 2 Ed Murphy, né? Ai, caramba! Mas não, brincadeiras à parte, está muito prazeroso falar com vocês. Tive essa ideia com o Fábio. Fábio, assim como eu, somos profissionais que, assim como muitos, não estão podendo trabalhar, que estão precisando trabalhar, e dependendo da nossa atuação, a gente não consegue fazer o trabalho em home office. Tem trabalho que precisa ser pessoal mesmo, né? Presencial, perdão. E nós estávamos fazendo. Então, quando a gente surgiu essa ideia de fazer a live, até para esclarecer para todo mundo, não é só falar porque ele sabe um assunto, que ele se aparecer, não. É para compartilhar. E de graça. Porque a gente vê tanta gente aí. Lógico que é interessante as informações e tudo mais, mas eu vejo a gente querendo ganhar dinheiro com a desgraça alheia. E a gente falou, mas o que a gente pode fazer? Nem que seja um pouquinho. O problema é na internet, está com muita desinformação. Vamos trazer uma informação sadia, bacana aí, que as pessoas possam compartilhar, que elas possam refletir. Trazendo novamente a frase de Valon, a construção do conhecimento se dá através do conflito de ideias. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos conflitando as ideias para que haja essa construção do conhecimento. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui. O Felipe colocou aqui que é o Ed Murphy na época do Norbit. Eu não sei nem que filme que é esse. Mas não é não, viu, seu sem graça? Tira ele da live aí, o Fábio. É brincadeira, Felipe. Não sei qual é o filme assim. Da hora, diga-se de passagem. Brincadeira, viu? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui, que eu passei a tela para cima. A Daniel falou que é bom quando tem as brincadeiras aí. Gente, deixa eu falar. Falta 20 segundos para acabar a live. Acabou de tocar aqui, hein? Tá acabando já? Tá. Todos segundos. Fábio, só lembrando. Valeu, gente. Obrigado. Dá a sua mão.